Estamos de volta aqui para a nossa quinta parte dessa sua conexão com o novo direito, com o direito médico, na nossa segunda aula da pós em direito médico aqui do SES. E eu encerrei o bloco anterior tratando do artigo 630-C no Código Civil Alemão e, o que importa para a gente aqui, na verdade, qual é a correspondência desse dispositivo normativo que a gente tem aqui no ordenamento jurídico brasileiro. E aí, muita atenção, de olho na tela. Repetindo mais uma vez, onde é que está a fonte do princípio da autonomia? No artigo 15 do Código Civil, nos artigos 13 e 22 do Código de Ética Médica, a gente tem a necessidade de esclarecimento, de esclarecer sobre determinantes da doença e de obter o consentimento, artigos 13 e 22 do Código de Ética Médica. Os artigos 24 e 31 também do Código de Ética Médica dizem que, olha, o médico não deve interferir nas decisões do paciente. Quem é que decide, quem faz a condução técnica é o médico, mas quem é que pode dispor sobre o próprio corpo, o princípio do respeito à autonomia, o paciente, e o médico não pode interferir nisso. O médico, e aqui está o dispositivo que eu mencionei para responder a pergunta de meu aluno em relação aos custos do tratamento, o médico tem que informar diagnóstico, quais são os possíveis diagnósticos, se não tiver um diagnóstico correto, qual é a suspeita diagnóstica, qual é o prognóstico, ou seja, qual é a taxa de êxito do tratamento para aquela enfermidade, diagnóstico, prognóstico, salvo em privilégio terapêutico. Além disso, eu reduzi aí, mas o próprio artigo 34 diz das condições do tratamento, e aí leia-se dos custos envolvidos. Porque pode ser que o paciente não consiga arcar com aquele determinado custo, ou a depender do plano de saúde, se for um procedimento, um tratamento não abraçado pelo plano de saúde do paciente, e o médico saiba disso, ele tem dever de informar. Dizer, olha, para o seu caso concreto, o ideal é essa terapêutica que não é abraçada pelo seu plano de saúde. E aí você vai ter que providenciar na justiça ou no SUS esse tratamento específico. Isso tem que ser informado ao paciente. De consentimento informado, leia-se a recomendação número 1 de 2016, que a gente pode dizer que é o manual do consentimento informado que a gente tem, que eu recomendo fortemente a leitura. Seguindo a análise comparativa dos dispositivos do Código Civil Alemão, do contrato de tratamento e sua correspondência no nosso direito, no artigo 630-D, no inciso 1, o legislador alemão diz lá, olha, antes de implementar o tratamento médico, em particular um procedimento que afeta o corpo ou a saúde, a equipe de tratamento é obrigada a adquirir o consentimento do paciente. Ou seja, vai se realizar um procedimento médico que pode comprometer o corpo ou a saúde do paciente, aí o consentimento informado ele é indispensável. Tá? Se o paciente for ou estiver incapaz de consentir, esse consentimento deve ser colhido de um representante legal. Um representante legal. Isso, temos a correspondência disso aqui, mas está no Código de Ética Médica. Inclusive, isso aqui eu coloquei entre parênteses, trata do modelo de decisão substituta, que a gente vai ver aqui nas aulas de bioética. Quando o sujeito que era autônomo, ou que nunca foi autônomo, não pode escolher qual é o tratamento que vai ser realizado, quem é que decide por ele? Então, existem os 3 modelos de decisão autônoma. O modelo da autonomia pura, que é aquele paciente que foi capaz e ficou incapaz, ele sabia que ia ficar incapaz, já deixou escrito, ele mesmo determinou aquilo que seria feito com ele, quando ele tinha capacidade para escolher, modelo de decisão substituta, que na verdade não é uma decisão substituta, é só uma preservação da vontade do paciente, chamado de autonomia pura. O modelo do decisor substituto, que é o seguinte, eu sei que eu vou ficar incapaz, então, ao invés de eu determinar o que deve ser feito comigo, até mesmo porque as possibilidades são inúmeras, ao invés de escrever, deixar um testamento vital, eu escolho alguém, minha esposa, minha mãe, meu irmão, um parente meu, quem quer que seja, meu filho, para escolher por mim aquilo que vai ser feito.
Então é o modelo da decisão substituta. Nesses dois primeiros, eu tinha autonomia e deixei de ter. E tem o terceiro modelo de decisão substituta, que é o modelo dos melhores interesses, que é para aqueles que nunca foram capazes. Nesse caso, a criança, o menor, por exemplo, de 7 anos, não tem capacidade de escolher um tratamento médico. Por ele não tomava nenhuma injeção. Então, ele não tem capacidade de escolher. Aí alguém tem que escolher, observando a saúde dele. Aqui no Brasil, diga-se de passagem, a nossa evolução normativa é muito maior do que na Alemanha, porque lá eles não têm expressamente isso. E aqui a gente tem uma resolução do Conselho que trata especificamente sobre os modelos de decisão substituta. Está no CDC? Não está. Sobre o privilégio terapêutico, que é aquela possibilidade que eu falei, da emergência e urgência, não se precisa do consentimento, é um consentimento diferido. Você trata o paciente e depois você vai colher o consentimento dele. Claro que, se for possível, você informa prontamente a um familiar. E o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, sem necessitar de um formato específico ou fundamentação. Isso é muito importante. O paciente deve ter o direito de revogar o consentimento dele a qualquer momento, sem fundamentar. A gente não tem correspondência desse dispositivo, dessa parte do dispositivo, aqui no Brasil. Mas existe uma correspondência similar no artigo 6º da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Aí você vai me dizer assim, você que é um aluno estudioso, vai dizer, mas é a Declaração Universal que o Brasil é signatário, isso é soft law, professor. Isso aí não é lei ordinária federal. Mas dentro daquele raciocínio que a gente fez, quando não tem uma lei adequada para preencher a lacuna, o que você tem que fazer? Lançar mão dos diplomas que a gente tem. Eu, inclusive, vou colocar a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, dentre os arquivos que vou fornecer para vocês, ao final dessa aula, vou pedir para a professora Amanda e para a coordenação do curso, para as meninas do administrativo, mandar os anexos para vocês, dentre outros arquivos, esse arquivo da Declaração Universal sobre Bioética, que é muito importante que vocês leiam, sobretudo previamente ao módulo de bioética que a gente vai ter. Inclusive, temos o prazer de ter aqui na nossa pós-graduação a pessoa que foi talvez a principal responsável por essa Declaração Universal, lá junto à Unesco, que é o professor Volney Garrafa. E se tudo der certo, ele estará conosco aqui. A agenda do professor Volney é um tanto quanto difícil da gente conseguir encaixar, mas nas 2 primeiras turmas a gente conseguiu. Ele me deu a honra de participar aqui da nossa pós-graduação. E o professor Volney, que escreveu basicamente essa declaração, estará aqui com a gente dando aula para você. Qual a correspondência desse dispositivo aqui no ordenamento jurídico brasileiro? Mais uma vez, o artigo 15 do Código Civil, o princípio do respeito à autonomia, os artigos 13 e 34 do Código de Ética Médica, que tratam do consentimento e do representante legal. O artigo 34 trata ainda dessa possibilidade do privilégio terapêutico para situações de emergência e urgência. E aí tem que se comunicar ao representante. E aí a resolução 1995, que eu mencionei, que trata dos modelos de decisão substituta, das diretivas antecipadas e do modelo de decisão substituta. E também a recomendação número 1 de 2016, que eu já falei, que trata do consentimento. Seguindo, o artigo 630-E trata, a depender de onde você seja do Brasil, trata dos deveres de informação e esclarecimento, complementando o consentimento informado. Veja que o núcleo normativo dos contratos de tratamento é basicamente a informação que deve ser trocada entre as partes. Porque quando a informação é trocada, as partes se entendem. As partes sabem o que vai acontecer. As partes não entram em litígio. Um relacionamento é bom quando ele é conversado. A judicialização da medicina, meus caros, nada mais é, na sua grande maioria. É claro que tem erro médico, técnico, existe, mas na maioria das vezes, pelo que eu vejo na minha prática, é ausência de consentimento informado. Aí o cidadão não consegue a informação do médico e vai buscar a informação do juiz, nada mais natural. Meu parente morreu, não sei o que aconteceu. O médico nem me disse o que foi que aconteceu. Por essa loucura que está a medicina hoje,
né? E às vezes o médico também não cumpre o seu dever de informação, e aí o paciente vai lá e judicializa. Então, qual é o cerne para fortalecer essa fidúcia, essa confiança que deve ter entre as partes? Melhorar a comunicação. Inclusive tem um estudo nos Estados Unidos, que acho que eu já mencionei isso para vocês, que diz que os médicos que são mais acionados nos Estados Unidos não são os menos capacitados, mas são, e aí é inversamente proporcional, àqueles que passam menos tempo com os pacientes. Ou seja, quanto menos tempo o médico passar com o paciente, maior a sua chance de receber uma ação por reparação de danos. Tá? Então, o 630-E trata dos deveres de informação e de esclarecimento. A informação tem que ser oferecida oralmente, em textos e em tempo justo, ou seja, não podemos mais cair no equívoco de achar que o consentimento informado se resume a um termo de consentimento informado que o paciente assina. Não, de forma alguma. O consentimento informado ele é formado pelo termo de consentimento, de acordo com o procedimento a ser realizado. Se ele for realizar vários procedimentos, a depender do caso concreto, ele tem que realizar a assinatura de termos distintos, tá? Para aquilo. Por exemplo, o paciente que entra com a dor precordial, cardíaca, e aí faz um cateterismo, tem que ter um termo de consentimento, se der tempo para ele assinar, se for eletiva. E se ele for fazer a cirurgia depois, tem que ter também um outro termo em face da cirurgia cardíaca. Então, o termo é importante. As anotações em prontuário também compõem o consentimento informado, da importância das anotações em prontuário, e as informações passadas oralmente ao paciente, na beira do leito. Médico e paciente também compõem o consentimento informado. Tem que ser em tempo justo, o paciente tem que ter tempo para escolher, para decidir, são escolhas importantes. Tem que ser compreensível para que o paciente possa tomar uma decisão de forma bem pensada. Às vezes você explica tudo ao paciente e no final das contas o paciente não entendeu nada, porque é uma linguagem muito específica. Acontece assim com os advogados também, né? Já aconteceu de ir para a audiência ser tudo bem, pleito deferido, e no final das contas a cliente pergunta assim, mas aconteceu o que mesmo na audiência, doutor? Não entendi. Então nem sempre aquilo que a gente acha que é óbvio, o é para outra pessoa que está participando do diálogo. Então tem que ser compreensível para o paciente, e o paciente deve receber cópias de todos os documentos que assinou. Onde é que está a correspondência disso aqui? No Código Civil Brasileiro, ó. Muito importante, artigo 422. Se eu estou falando aqui de deveres de informação e de esclarecimento, eu estou falando no Brasil dos deveres anexos do contrato. Dentre eles, o dever de informação, que está lá pautado no princípio da boa-fé contratual, uma função supletiva dos deveres anexos do contrato no Código Civil, está lá no artigo 422. E no artigo 88 do Código de Ética Médica também diz, é vedado ao médico negar ao paciente acesso a seu prontuário. Ou seja, ele tem que receber cópias. É vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário. Esse é um outro problema grave. Como não temos lei ordinária federal que verse sobre prontuário, os pacientes às vezes ficam sem ter como ter acesso a esse documento tão importante para tirar uma dúvida sobre um tratamento. E existe norma que trate sobre isso. Está lá no Código de Ética Médica. Então, é preciso que a gente comece a considerar o valor normativo das resoluções do Conselho, que diz lá, olha, é vedado deixar de lhe fornecer cópia quando solicitado, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. E aí só no caso concreto para entrar nessa exceção de privilégio terapêutico. Seguindo, já chegando no final aqui da análise do contrato de tratamento, o artigo 630-F do BGB trata da documentação do tratamento. E aí a gente entra nos documentos médicos, na questão do prontuário e dos documentos médicos, que é muito importante. Teremos uma aula específica sobre documentos médicos aqui na nossa pós. Então, o prontuário e registros médicos devem ser elaborados de forma contemporânea ao tratamento. Novos registros devem constar o momento em que foram realizados. Então, se um médico, por acaso, 3 dias depois, esquece
que anotou, que deveria ter anotado algo importante do tratamento no prontuário, ele pode fazer a anotação superveniente, desde que informe que efetivamente essa anotação está sendo posterior. Hoje em dia, com os prontuários eletrônicos, isso é mais difícil porque aparece o momento em que o médico fez aquela modificação do prontuário, né? Mas o prontuário escrito, o médico tem que colocar lá em tempo, o dia que ele está fazendo aquela anotação superveniente, dizer, vim aqui adicionar, para não ficar parecendo que ele fez uma adição ali na malandragem, na manha, como a gente diz aqui na Bahia, para encobrir um eventual erro dele. Inclusive, essa é uma das hipóteses de presunção de culpabilidade que o BGB aponta. Vamos ver daqui a pouco. Então, tem que constar o momento em que foram realizadas, hein? Devem constar, se for superveniente, tem que dizer o momento. Devem ser registrados todos os eventos relevantes para o tratamento, história médica, diagnóstico, resultado de exame. Ah, mas é um problema danado preencher esse prontuário. Tem que preencher, prontuário tem que preencher. Tem que investir tempo preenchendo o prontuário. É assim que se faz a medicina ética, tá? Se não der tempo na emergência, atenda o paciente, mas depois volte e preencha o prontuário. As demandas, repito, são muito em função do desconhecimento da informação. O médico não colocou no prontuário, é difícil de você comprovar que existiu no mundo dos fatos. Então, deve ser registrado todos os eventos relevantes e as prescrições dos médicos devem incluir os seus registros médicos. Exatamente o que a gente tem aqui no Código de Ética Médica. Toda prescrição, toda anotação do médico tem que ter lá o registro no Conselho Regional respectivo ao qual o médico está inscrito. E devem ser guardados esses registros por no mínimo 10 anos. Qual a correspondência aqui no Brasil? O artigo 86 do Código de Ética Médica, que trata do fornecimento de laudo médico. O 87, que diz que tem que elaborar o prontuário de forma legível. Tem que fazer anotações contemporâneas ao tratamento, olha, da mesma forma que o BGB diz. Tem que ter o registro, o número do CRM do médico, da mesma forma que o BGB diz. O artigo 88 do Código de Ética Médica diz, o médico é obrigado a fornecer o prontuário ao paciente, fornecer cópias quando for solicitado, dar explicação, já falei inclusive desse artigo aqui, no slide anterior. Tá? E em relação ao prazo, nosso prazo aqui ainda é maior. De acordo com o artigo 8º da Resolução CFM 1821, são 20 anos o prazo que determina a norma para a preservação dos prontuários em papel, que não tenham sido digitalizados. Tá? Então aqui, a equipe médico-hospital, sobretudo, tem que guardar o prontuário por 20 anos. Seguindo, no penúltimo artigo do contrato de tratamento no BGB, diz lá o direito da inspeção do registro. Ainda falando de registro, o paciente está autorizado a inspecionar os seus registros médicos completos, a recusa da inspeção tem que ser fundamentada, o paciente também pode solicitar cópias eletrônicas dos registros médicos, e aí lá diz que ele tem que arcar com os custos, se tiver. É igual aqui, né, com o que ocorre aqui no direito administrativo. E no caso de morte do paciente, os direitos aqui mencionados transmitem para seus herdeiros. Esse direito não é considerado sem inspeção pelos familiares, vai de encontro, a gente não tem algo parecido com isso aqui, vai de encontro à vontade explícita ou presumida do paciente. Aqui no Brasil, infelizmente, a vontade do paciente não é preservada, sobretudo do falecido. Né? A gente vê isso no caso do transplante de órgão, por exemplo, e enfim. Mas a preservação da intimidade do paciente é algo fundamental para a confiança médica. Quando é que o médico deve dar informação de uma condição nosológica, uma condição de uma doença de um paciente para a família ou para as autoridades? Para a família, quando o paciente autorizar, ou então quando essa informação colocar em risco esses familiares. Se não colocar em risco esses familiares e o paciente não quer, a família não tem que saber de uma determinada condição do paciente. É direito do paciente. Tá? Faz parte, isso é básico da confiança, da relação de confiança. Quando é que ele quebra isso? Quando se trata de uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, ele tem dever, é por obrigação,
informar as autoridades sanitárias, mas ele não pode falar para a família do paciente que o paciente é HIV positivo se o paciente não quiser. Salvo se for, no caso da esposa do paciente ou alguém que possa se contaminar, ele primeiro dá um prazo para o médico, para o paciente informar isso a outra pessoa, e se ele não o fizer, aí sim, ele vai lá e toma a atitude de falar para não ser negligente. Com a correspondência está lá no artigo 88 do Código de Ética Médica, obrigação, já falei aqui, de fornecer o prontuário, e da resolução 1821 de 2007, como eu mencionei também, que trata do prontuário eletrônico. Tá? Esse último dispositivo aqui, a sua correspondência, eu vou falar no último bloco, e depois que eu tratar dele, a gente vai entrar na análise de jurisprudência nacional sobre a responsabilização civil até o final dessa nossa segunda aula. Volto já para a nossa última parte.